Liderar. Essa é uma palavra que ela já recebeu inúmeros conceitos. O ato de liderar, o que é? Mas uma coisa, independente do conceito, quando a gente fala de liderar, a gente está falando de uma capacidade de deixar a si próprio, né? De sair de si mesmo. E o que eu quero dizer com isso? É de você parar de olhar para o seu próprio umbigo, basicamente, e olhar para os outros que estão à sua volta. E os outros é o seu liderado, é o seu cliente, é o mercado, é a empresa que você está. Mas essa é uma capacidade que, infelizmente, poucas pessoas têm, porque ela requer inteligência emocional, ela requer um eu maduro. E em muitos vídeos eu já falei aqui que maturidade cronológica não tem a ver com maturidade emocional. E aí a gente tem um problema quando a gente está falando de liderança, porque liderança requer maturidade, requer amadurecimento, principalmente emocional. Nessa série Inimigos Ocultos da Liderança, no vídeo anterior eu trouxe sobre o inimigo número 1, a falta de autoconfiança. E hoje vamos falar do quê? Qual será o inimigo número 2 aqui da liderança? Qual você acha que é o inimigo? Coloca aí no papelzinho, vamos ver se você acertou. Mas antes de eu te falar quem é o inimigo número 2, não esquece de assinar aqui o canal, ativar a notificação para receber os vídeos. Toda quarta e sexta tem vídeo novo eu aqui, pensando nos conteúdos, e você não assinando nem ativando o sininho, vamos lá. E não esquece de deixar a tua curtida, que ajuda o vídeo a ranquear e aparecer para mais pessoas aqui no YouTube, certo? Vamos lá então ao inimigo número 2 da liderança, o inimigo oculto da liderança. Então eu te apresento aqui o malvado favorito, ele que já muitas vertentes psicológicas já falaram a respeito dele. Você tem que matar, você tem que integrar, você tem que fazer o diabo a quatro com ele. Eu falo sobre o ego. Pois é, o ego é o segundo inimigo oculto da liderança. Infelizmente, no mercado corporativo, pouco se discute sobre essa necessidade do líder domar o seu ego. Ou eu colocaria para você ter um ego saudável, porque eu não acredito nessa história de domar, de controlar, mas eu acho que tem uma relação saudável com o seu ego. Pouco se discute justamente sobre isso no mercado, para as pessoas que estão nessa posição de gestão. É claro que as empresas elas precisam de profissionais autoconfiantes, seguros de si. Eu falei, inclusive, sobre isso no vídeo número 1 dessa série. Porém, tem líderes que exageram nisso e ficam arrogantes, né? Pelo excesso desse ego. Então, mas o que caracteriza um líder com um ego gigante? Vamos lá, ver se você consegue identificar isso no seu dia a dia, ou se você já teve um líder desse tipo. Normalmente, líderes que têm um ego enorme são líderes que não escutam ninguém, têm dificuldade de assumir os seus erros e de que os outros digam que eles erraram, né? Consequentemente, são autoconfiantes demais e muitas vezes arrogantes e têm aquele ar de superioridade. Eles são a bolachinha mais recheada do pacote e o resto é o resto, né? Enfim, gostam de ser paparicados, têm uma necessidade constante de autoafirmação e buscam reconhecimento. É sempre ele, nunca nós. Se deu certo, é ele. Se deu errado, foi os outros, a equipe, enfim, qualquer pessoa. Tem dificuldade de aceitar feedback, não são abertos a aprender, a novas ideias, sugestões de colega, pelo contrário, é a ideia dele, é o que ele pensa, é isso que funciona, funcionou sempre, vai continuar funcionando, porque ele é quem sabe de tudo. E aí, identificou alguém com esse perfil? Já passou por esse tipo de liderança? Pois é, infelizmente, esse tipo de liderança é mais comum do que a gente imagina. Eu que trabalho desenvolvendo justamente líderes através do o conceito que eu criei, que é a liderança integradora, eu me deparo muitas vezes com esse tipo de líder que acredita que
inclusive nem sabe por que ele está num programa de desenvolvimento, porque ele já nasceu pronto. Ele tem resultado e isso fala por si só. Não importa se o comportamento, o emocional, a equipe está destroçada, se ele tem um problema de relacionamento com seus pares, ele está entregando e era isso. E isso é muito culpa da gente, porque durante muito tempo a gente cultuou esse tipo de líder. Líder que tinha aquela relação com o poder, com o ego, era arrogante, extravagante, superior, né? Que menosprezava muitas vezes o sentimento do outro em prol do resultado que tinha que estar acontecendo. O fato é que esse líder que tem um ego muito grande, ele acaba contribuindo para um péssimo clima organizacional, o clima da sua equipe tem uma dificuldade muito grande de engajamento, as pessoas muitas vezes até entregam o resultado até para uma relação de medo com esse líder, né, de não saber como ele vai interpretar isso, e até porque esse líder que tem um ego grande, ele tem a tendência a humilhar muitas vezes as pessoas que não fazem aquilo como ele mandou, como ele disse, como ele sonhou que era para ser feito. Então as pessoas acaba se tendo um resultado, mas a qual custo, né? A custo talvez de níveis elevadíssimos de estresse, elevadíssimos de ansiedade e um turnover altíssimo, né? Porque as pessoas não aguentam muito tempo trabalhar com esse líder e na primeira oportunidade elas acabam saindo e isso tem um custo enorme para a organização. A gente precisa começar a entender a grande questão que não é preciso ter um ego gigantesco para ser bem sucedido. A gente precisa contrariar isso. E hoje, líderes que têm um sentido de vida muito grande, que têm uma autoestima harmoniosa, em equilíbrio, que consequentemente têm uma segurança a seu respeito, né? Que inclusive está em contato com a sua capacidade criativa, com a sua evolução constante, dizem muito mais e contribuem muito mais para a performance e resultados de uma organização e do desenvolvimento de uma equipe do que o líder que bate no peito e diz eu sou o melhor e aqui quem manda sou eu e o resultado acontece, sempre aconteceu assim, né? Então, esse líder que tem um sentido maior, que conecta o seu sentido de vida com o sentido da organização, ele exerce uma liderança de dentro para fora, porque é um líder que consegue entender a si mesmo, que olha para dentro de si, entende as suas vulnerabilidades e a partir dessas vulnerabilidades é que ele exerce a sua liderança de uma forma mais leve, proporcionando que as pessoas que estão sob a sua liderança possam se desenvolver e evoluir. Ele entende que ele precisa aprender a todo momento e por isso ele tem essa relação muito próxima com os seus liderados e por essa razão ele consegue engajar a sua equipe com maestria, né? Então, para pensar aqui comigo e pensa você aí, na verdade, como você mantém o seu ego saudável para poder exercer a sua liderança. Você já pensou nisso? Porque o ego é tinhoso. E se a gente não tiver a condição de gerenciar a nós mesmos, de poder calibrar as nossas emoções para que possam nos conduzir numa percepção maior a respeito de nós mesmos, a gente tem grandes chances de ser o líder ególatra, arrogante, superior e insuportável que a gente detestaria ter, ainda mais ser. Então, pare e pensa aí. Como é que você mantém o seu ego saudável para exercer a liderança? Não esquece de assinar aqui o canal, ativar o sininho e já sabe, aqui embaixo nos comentários tem um link para o meu canal do Telegram, onde eu falo a respeito do liderança integradora, como você pode lidar preventivamente, positivamente com o estresse, à medida que você se desenvolve um líder humano, dinâmico e visionário. Te espero lá. Tchau, tchau.